Gente, boa tarde. Como vocês podem ver, eu estou aqui num lugar muito lindo, maravilhoso, afrodisíaco, aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos lugares como esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Não sei se dá para ver aqui uma árvore linda. Sim. E nesse ambiente nós vamos falar de um assunto que vou trazer boas notícias e mais notícias para vocês. E à medida que eu for falando, eu vou dizendo do meu ponto de vista, se é uma boa notícia ou uma má notícia. Mas eu posso afiançar que as más notícias elas podem se transformar em boas. E no final dessa live, eu espero que vocês possam fazer uma avaliação se a notícia é boa ou ruim. Enfim, eu sou parte da diretoria da ACESPRO, né? Eu trabalho na ACESPRO sob o comando da Maria Luísa, que é uma presidente maravilhosa. Eu não sei se ela está aí, mas se ela tiver... Ah, ela está sim, ela está vendo a Então, gente lá. ela é duplamente maravilhosa, porque ela está aqui. Olá, obrigada. Mas é uma pessoa que está muito preocupada com o cotidiano das nossas empresas, com a nossa realidade. E a ACESPRO tem um papel fundamental, que é o papel de compartilhar experiências entre os seus associados, ou entre a comunidade da TI, ou entre a comunidade maior. E as iniciativas da ACESPRO são sempre no sentido de ajudar as empresas naquilo que for possível, né? Ajudem nos vários sentidos, no relacionamento com o poder público, no relacionamento com a legislação, no entendimento da legislação, nas práticas, e também, e não menos, na geração de oportunidades de negócio para as nossas empresas. Então, onde há uma situação que exige a sociedade agindo como um grupo, a ACESPRO está presente, e eu tenho muito orgulho, viu, Maria Luísa, de pertencer ao teu time, de você me permitir pertencer. Bom, durante uma das reuniões que nós tivemos na ACESPRO, e já tem sido lugar comum, a gente tem discutido a questão da LGBT, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais e dados gerais, e dados sensíveis. E nessa questão foi feita uma pergunta colocada no ar, quem tem a experiência, qual das nossas empresas está vivendo essa experiência. E eu disse, eu estou vivendo essa experiência agora, está fresquinho na minha cabeça, eu posso compartilhar. E dessa ideia, em vez de compartilhar dentro da diretoria, foi então sugerido, mais uma vez pela nossa presidente, que a gente fizesse um radar e desse a oportunidade a quem quiser escutar a experiência de uma empresa de TI que está vivendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para começar, eu gostaria de dar a primeira má notícia. A primeira má notícia é que essa lei é uma lei muito generalista. Ela abraça tudo. Você espirrou, está dentro da lei. Você resolveu levantar para ir ao banheiro, você também está dentro da lei. Então, a lei diz, olha, tudo que você faz dentro da sua organização que diga respeito, de alguma forma, a dados pessoais de quem quer que seja, é abraçada pela lei. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso, para mim, é uma má notícia, porque é uma lei genérica. Mas existe uma boa notícia por trás disso, é que toda lei que é muito genérica, ela acaba tendo um subconjunto de boas práticas, de melhores práticas, onde começa a ser definido, exatamente o que pode, exatamente o que a lei está preocupada e com o que ela tem que fazer, e isso é uma boa notícia. E uma melhor notícia é que a ACESPRO, de novo, Maria Luísa, você vai ser falada aqui muitas vezes, eu peço desculpa já. De novo, a Maria Luísa, junto com outras instituições e entidades de classe do nosso grupo de TI, vamos construir juntos sugestões dessas melhores práticas, porque certamente a TI vai ter um papel importante, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, qual é o papel da TI neste latifúndio, do que a gente pode contribuir, de que maneira a gente pode contribuir com a definição dessas práticas. O fato é que hoje não há prática nenhuma.
E aí, não tendo prática nenhuma, a gente vai para uma outra questão que é uma má notícia, é que essa lei, na verdade, ela abraça coisas que já existem, que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte de, vamos dizer assim, reclamações do PROCON, como um exemplo, né? Você, por exemplo, já tem seus dados que são compartilhados de alguma forma com algum tipo de profissão, que você talvez muitas vezes não parou para pensar, mas que são compartilhados. Então, por exemplo, se você vai num advogado, você conta a sua vida para o advogado, ele detém essa informação, a secretária dele detém essa informação, o contínuo que está lá pode eventualmente deter essa informação, enfim. A mesma coisa acontece com o médico, a mesma coisa acontece com o officer do banco, né? O teu gerente do banco, ou o subgerente do banco, ou a mocinha que liga. Seu Ilan, olha só, o senhor tem 50 mil reais na sua conta parado, quer que eu faça o quê com esse dinheiro? Então, você recebe a informação, ele tem acesso, isso é um dado pessoalíssimo, é meu dado pessoal, que diabo ele tem acesso a essa informação. Então, essa lei, ela tá trazendo para um arcabouço mais geral leis que já existem, ou regras ou processos que já existem, que já estão espalhados aí pela sociedade. Mas ela, então, tenta ser uma lei bastante genérica. E ela ela é oriunda da Europa, né? Ela foi uma cópia, se baseou, né? Cópia, poxa, não vamos falar em cópia aqui para não ofender os nossos legisladores, mas ela tem uma base sólida, uma base firme sobre uma legislação europeia, e a gente sabe que é outro mundo, está tá alguns anos na nossa frente em termos de comportamento, cultura, aspectos socioeconômicos, valores, enfim, é para uma outra sociedade. No entanto, como a Belíndia, né, que a gente tem aqui, nós fazemos parte da Belíndia, o Brasil não deveria se chamar Brasil, mas Belíndia, às vezes o Brasil é Bélgica, o Brasil é Índia. E nessa lei nós somos Bélgica, uma Bélgica muito comportada e muito importante, e muito que tem que respeitar muito essa questão. E a verdade é que não que seja ruim, apenas é muito impactante na nossa sociedade. A gente também vai falar sobre isso. Então, e à medida que vamos entrando nos assuntos, a gente vai falando sobre as boas e as más notícias a respeito da lei. Na minha visão, quer dizer, no momento que eu comecei a olhar para essa lei, a princípio eu falei, caramba, agora ninguém quer fazer mais nada na empresa, porque essa foi a primeira reação do meu grupo de trabalho. Os meus colaboradores, as pessoas que trabalham na Pix, disseram, bom, isso eu não posso, isso eu posso, isso vai acontecer isso, então nós vamos ser processados e vamos ter que pagar isso, ou vamos ter que pagar aquilo, porque, como eu falei, a lei é qualquer coisa. É uma lei que está escrito, qualquer coisa que você faça com o dado, você está sujeito a essa lei, e essa lei tem penalidade e assim por diante. Depois, aí a gente tem que ir para... Isso é uma má notícia, porque as pessoas ficaram apavoradas. Mas a boa notícia é que a lei tem um espírito, né? A gente sabe que no Brasil, apesar de que a lei se baseou num espírito europeu, a gente não sabe qual vai ser o espírito brasileiro que vai prevalecer na cabeça dos juízes ou na cabeça da agência reguladora que será criada, que está sendo criada para regulamentar o comportamento perante essa lei. Mas o espírito da lei é que você não deveria deixar de fazer nada do que você faz à luz dessa lei. Então, se você é uma clínica médica e você precisa de dados médicos e você precisa saber informações sobre o seu paciente, você vai continuar pedindo informações sobre o seu paciente. Isso é até fácil, porque, como eu disse, já existia uma lei específica a respeito que tratava disso. Mas vamos pegar um exemplo que ela não tratava. Eu vou para a academia de ginástica. E na academia de ginástica eu tenho que dizer, olha, você tem alguma doença pré-existente? Você é cardíaco? Você tem pressão alta? Porque se você tiver um treco lá dentro da academia de ginástica, a academia tem que tomar uma ação, ela vai ter que chamar uma ambulância, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela tem que submeter você a um exame periódico, enfim. Então, ela passa a deter uma informação e que destino ela pode dar para essa informação. Ela pode
exercer o papel de ser uma academia de ginástica, de educação física, sem ter esse dado? Não, ela não pode. Ela precisa desse dado para ela poder existir. Porque se ela não tiver esse dado, ela será uma péssima academia de ginástica, uma péssima academia de educação física. Ela não vai estar desempenhando o que se espera dela. Você vai para lá e você espera que, se você tiver qualquer coisa, alguém vai saber te reconhecer, saber que você tem isso, saber que você é alérgico àquilo outro, que você não pode tomar determinada medicação e que o telefone de emergência para chamar o seu médico ou a pessoa que responde por você vai estar ao acesso de um apertar de botão. Então, o espírito da lei é que ninguém tem que mudar o seu negócio da noite para o dia porque apareceu essa lei. Então, essa também, eu acho que essa é uma boa notícia, né? Então, a gente agora tem um cenário para a gente entrar no caso Pix, no caso da empresa que eu trabalho. E eu vou abrir um parênteses aqui: Pix não é um método de transferência de dinheiro, como todas as pessoas me ligam todo dia para perguntar o que você tem a ver com o Banco Central, com a propaganda do Santander ou com a propaganda do Itaú. Infelizmente, eu não tenho nada a ver, infelizmente. Mas, como a Pix já tem 28 anos e o método de transferência de recursos do Banco Central só tem alguns poucos dias, eu ainda sou, vamos dizer assim, o irmão mais velho dele, né? Ou o tio, ou sei lá o nome que a gente queira dar. Bom, a Pix ela atua em 3 áreas da TI. E eu quero dizer, por que eu quero explicar em que ela atua? Porque em cada área, depois nós vamos discutir que impacto essa lei tem pela área de atuação. É possível que existam pessoas aqui dentro desse grupo que tenham áreas de atuação diferentes da minha, da nossa empresa, e, portanto, talvez falte alguma informação ou falte alguma coisa que eu não tenha conversado ou falado ou tangibilizado, enfim, mas para isso o Santoro vai nos ajudar e vai poder esclarecer. Bom, a Pix, então, atua em três dimensões da área de TI. Ela faz desenvolvimento de software para terceiros, para empresas, desenvolvimento de aplicativo, de software sob medida. Então, o cliente pede alguma coisa, ela tem que fazer. Ela tem produtos, que ela desenvolveu o produto e ela disponibiliza para a empresa. E ela tem uma ferramenta B2B, business to business, né, de empresa jurídica para empresa jurídica, que tem intervenção, que tem como o agente principal um usuário pessoa física, né? Ela tem a pessoa física como cliente. Então, a Pix tem pessoas jurídicas e pessoas físicas como clientes. Nós atuamos nessas 3 dimensões, né? Então, para falar, então eu vou tentar contar para vocês o que acontece com a Pix à luz desta lei, do que ela precisa fazer em relação a isso. A primeira questão que eu observei ao ser abordado pela consultoria que nós contratamos para nos ajudar, né, do qual o Santoro é um dos titulares responsáveis, que o que nós temos que pensar são nos nossos processos. Então, o Santoro diz para mim o seguinte: olha, Ilan, o que você faz, você tem que se preocupar com os processos. Não se trata de uma questão jurídica. A questão jurídica, ela vem a reboque dos processos. Pode ser que, ao longo das tuas descobertas, você vai encontrar necessidades de um impacto jurídico, de mexer num contrato, de fazer um contrato que você não tinha, passar a ter, enfim. Mas o que é mais importante nessa questão é você olhar para os seus processos. E eu aceitei essa questão e vocês sabem, né, nós que somos empreendedores, empresários da TI, a gente sempre gosta de botar a carroça na frente dos bois. Então, antes de começar o trabalho, eu já pedi uma ajuda. Olha, eu tenho um contrato aqui que o cliente está me pedindo aqui, você me manda o que eu tenho que botar no meu contrato, o contrato já tem uma cláusula lá de lei de proteção dos dados. E aí veio uma cláusula e eu falei: não é nada disso, eu não faço nada disso que a pessoa colocou no contrato.
E aí começa a desinformação e a confusão na nossa cabeça, na cabeça do empreendedor. Porque a lei ela fala de personagens. Então, ela tem um personagem que se chama, que é o controlador, ela tem um personagem que é o operador, e ela tem um personagem que é o ponto focal, que tem um nome que eu esqueci, o Santoro pode me dizer. Encarregado, é o encarregado. O famoso DPO lá da GDPR que a gente copiou, tá, Willa? Então, é o encarregado. Para vocês verem, eu ainda nem cheguei no encarregado, ainda estou no controlador e no operador. E nesta questão do que deveria constar no meu contrato, ele dizia que eu sou operador. E eu estava fazendo um contrato, já falando um pouco do caso prático, eu estava falando de um contrato da prestação de serviço, da entrega de um produto que a gente comercializa, né? Como tantas outras empresas aqui que entregam os seus projetos, seus serviços, mas quem vai colocar o dado, quem de fato vai operar o software, não somos nós. Quem vai operar é o cliente. Eu só estou botando para ele uma ferramenta para ele operar. E aí entrou numa discussão que parecia que não tinha mais fim, né? Mas eu digo, eu não faço nada no software, eu sequer escrevo que é a Dona Maria, que é a cliente dele, eu não sei nem o telefone da Dona Maria, não sou nem capaz de digitar o nome dela. Não, mas você é o operador, você é isso, você é aquilo. Então, e aí você começa a entender que operador não é operador, controlador não é controlador. O operador é o que a lei diz que é operador. Controlador é o que a lei diz que é controlador. Então, à luz da lei, eu tive que dar o braço a torcer e dizer, tá bom, eu sou operador. Então, o que é que eu faço no produto? Eu chego e coloco um produto para o meu cliente, ele vai fazer tudo no software. Ele vai entrar, ele vai botar os dados, ele vai botar os produtos, ele vai botar os fornecedores, ele vai botar as pessoas dentro dos fornecedores, ele vai botar os telefones, os e-mails, ele vai botar os dados que ele quiser, que é o que o software fornece, para que aquele produto funcione a contento para a atividade dele. Eu simplesmente estou disponibilizando funcionalmente. Eu não olho nenhum dado com a luz individual. Eu preparei a Pix, quando eu disser gente, é força de expressão, eu estou falando a empresa, né? A empresa preparou o software para que o seu cliente pudesse dispor das informações necessárias para ele desempenhar o seu trabalho. Mas o advogado fala assim, não, mas esse software ele fica na casa do cliente? Eu falei, não, esse software fica no provedor de internet, no provedor de serviço que vai hospedar o software. E o contrato é entre você e o cliente ou entre você e o provedor? Bom, entre eu e o cliente, no que diz respeito ao licenciamento do produto, e eu sou o interveniente perante o provedor que está prestando o serviço de dar acesso a ele, a esses dados. Então, você é operador. Eu sou operador. Eu não vejo nada, eu não sei nada, mas eu sou operador. Sim, você é operador. Por quê? Porque você mantém backup? É a tua responsabilidade de backup? Ou a tua responsabilidade de fazer com que o provedor faça o backup? Sim, é minha responsabilidade perante o meu cliente que tem o backup. Então, você é operador. É sua responsabilidade, se tiver algum problema no software, você olhar o problema e corrigir? É sua. Você, ao fazer isso, você tem acesso aos dados dele? Olha só, em 1% dos casos, em 0,5% dos casos, talvez eu tenha que baixar um backup numa área para fazer uma pesquisa assim, assado, ou eu vou ter que ligar um log, eu vou ter que ligar um flag, eu vou ter que botar uma coisa que apareça. Então, você é operador. Então, não tem jeito. Quando você fala com o jurídico, você é operador. Então, eu já me resignei, eu sou operador. Então, todo mundo que tiver software, e que tenha um provedor, que vá fazer, que de alguma forma tenha alguma responsabilidade sobre a questão do backup, nem que seja indireta, porque a contratação do provedor é sua, você é operador. Se você disser, não, o software vai estar hospedado no provedor do cliente direto, e é o cliente que se entende com o provedor, então, sob esse aspecto, você não é o operador.
Mas se você precisa, em algum momento, por alguma razão, algum dia, alguma vez, baixar um backup ou entrar naquela base para poder fazer uma verificação de alguma coisa que não está funcionando da forma como que deveria, e você, pelos métodos tradicionais de log, de olhar, de usar, de tentar reproduzir aquele erro na tua base com dados fakes, você é um operador. Você só deixaria de ser operador se você pudesse anonimizar. Isso, anonimizar. Anonimizar o dado, ou seja, se você conseguisse misturar o dado, e que nem sempre é possível, porque às vezes a chave de acesso é o CPF. Se a chave de acesso é o CPF, como é que você vai anonimizar uma chave que é uma chave importante de uma tabela, uma chave principal? Mas se não às vezes é até possível anonimizar. Isso até me lembra um amigo meu que, quando ele viu essa lei, ele falou: opa, eu tenho um parceiro fora do Brasil que tem uma ferramenta que faz esse processo de anonimização. E eu vou virar representante dele para vender para todo mundo, né? Porque todo mundo vai querer um software para misturar dados, para que os dados não fiquem individualizados. E ele disse que ele fez o acordo, licenciou o software para ele poder representar no Brasil, e ele fez apresentações para empresas gigantes, empresas enormes, né? Porque isso não é um problema só da TI, é um problema da TI dos clientes, das empresas também, né? Um problema genérico. Ele disse o seguinte: sabe lá quantos eu consegui vender? 0. Todo mundo achava lindo, maravilhoso, mas ninguém, na verdade, achava que isso valia a pena todo esse esforço, pela frequência com que essas coisas acontecem ou pelos cuidados que devem acontecer. E a lei não espera, não diz, não espera, não obriga, não diz: olha, gente, se você tem que anonimizar. Não é nada disso. A lei só diz que você tem que ter as proteções necessárias, os cuidados necessários nos teus processos, para que a informação, uma vez que você tenha acesso, ou que teus colaboradores tenham acesso, que essa informação seja usada somente para que você execute perfeitamente o trabalho para o qual você foi contratado. Ou seja, botar o software para funcionar, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a mensagem do que diz essa lei. Então, eu estava conversando com o Santoro, eu vou falar mais 5 ou 10 minutos, depois eu vou parar para as perguntas e vocês fiquem à vontade. Eu pensei com o Santoro o seguinte: Santoro, olha, eu olhando aqui o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo, que ainda não está concluído, gente, quer dizer, não esperem que eu seja um expert nesse assunto, porque eu não sou nada expert nesse assunto, eu sou igual a todos vocês. A única coisa, talvez, eu tenha começado na frente, então eu tenha descoberto coisas antes, mas em hipótese nenhuma aqui, não pensem que o que eu estou falando é a verdade verdadeira. E, aliás, que ninguém me escute, mas ninguém sabe qual é a verdade verdadeira. Nós vamos saber essa verdade com o passar do tempo, o que vai pegar e o que não vai pegar dessa lei, né? E esse é o perigo, porque a gente não sabe, no primeiro momento, quando todo mundo ficar sujeito a essa lei, o que tem que acontecer ou deixar de acontecer. Mas eu fiz aqui um resumo e disse o seguinte: olha, olhando para a minha empresa, eu consigo enxergar 3 dimensões que essa lei me afeta. Tem uma dimensão que eu chamei interna. Então, o que é a dimensão interna? É a nossa relação com os nossos colaboradores, com os processos internos da empresa. Então, um processo interno da empresa certamente é contratar pessoas, né? Contratar pessoas, a gente tem um processo de contratação. Outro processo, evidentemente, é pagar as pessoas, é remunerar, é cuidar do RH, promover, enfim, acesso ao salário das pessoas, à família, às vezes até acesso a um afastamento por problema médico, né? Então, uma doença que a gente tem acesso porque a pessoa precisou se afastar e mandou um atestado. Então, existem diversas informações pessoais dos nossos colaboradores que nós temos acesso. Existe ainda, no aspecto interno, outras informações que dizem respeito ao nosso trabalho. Então, quando nós coletamos dados, por exemplo, para fazer prospecção, buscando
novos negócios, buscando abordar novos clientes, a gente também, por muitas vezes, temos acesso a dados dessas pessoas, né? E principalmente porque, até com as novas regras aqui, né? De novo, mais uma vez, agradecendo a Maria Luísa pela oportunidade que a CESPRO dá da gente ser educado nas melhores práticas de vendas, né? A gente sabe que hoje a venda outbound, ela é uma venda que você tem que abordar o cliente, você telefona para obter o dado, quem é o diretor financeiro, qual é o e-mail dele, a secretária gentilmente dá e tal. Então, existe uma coleta de dados interna e que você vai abordar aquele diretor e, obviamente, você vai abordar com um assunto que ele ainda não sabe. Ele pode ficar feliz porque você chegou numa hora própria e ele pode estar infeliz porque você chegou numa hora imprópria. E quando você chegar numa hora imprópria, a infelicidade pode se transformar numa chateação que possa te trazer alguma dor. Então, obviamente, todo o aspecto do relacionamento da empresa com a prospecção é um aspecto interno que a empresa tem que levar em consideração. Mas eu acho que nesse aspecto interno, na minha visão, nessa primeira dimensão, que é a dimensão interna, a grande preocupação são os nossos colaboradores, com certeza. Porque o colaborador, todos nós que trabalhamos em empresas, que somos gestores, dirigentes, ou executivos, ou empreendedores, sabemos que muitas vezes o colaborador pode ficar chateado com alguma coisa e ele pode, então, buscar algum motivo, razão ou circunstância para se insurgir contra a empresa. Então, é necessário que a empresa tome os cuidados devidos para dizer, olha só, eu te instruí dessa forma, eu te passei essa informação, eu te sensibilizei a essa lei, eu expliquei para você o que a empresa pode ou não pode fazer com este dado. Então, tudo isso leva a, vamos dizer assim, uma proteção perante a justiça do espírito da lei. Porque impedir que haja uma alegação de que eu fui imprudente, ou fui inconsequente, ou eu vamos dizer assim, cometi um erro crasso, permitindo um acesso indevido, pode, evidentemente, causar algum desconforto para o gestor, mas certamente também, se ele for a fonte da informação, causa para ele um problema, porque a lei não está se referindo somente ao dono da empresa, ao gestor da empresa, ela está se referindo a todos os personagens e colaboradores que fazem parte da empresa. E isso tem que ser dito ao vivo e a cores, e redito, e replicado, e reforçado com uma certa frequência, porque, como todos nós sabemos, colaboradores entram, colaboradores saem, e isso precisa estar bem aculturado. E aí começam a aparecer as diferenças entre Brasil e a Bélgica, né? O Brasil e a França, Brasil e a Inglaterra, Brasil e a Suécia, a Noruega, enfim, e a Suíça, e a Alemanha, enfim. Quem você quiser usar aí como exemplo, infelizmente, a gente ainda está culturalmente alguns passos atrás e é preciso, então, ter esse cuidado. Então, a minha percepção de valor é que o colaborador ele precisa ser muito cuidado e ser muito bem sensibilizado, esclarecido, mostrar postura, mostrar educação, mostrar tudo o que pode ou não pode ser feito, e ter isso bem registrado nos processos, na entrada, no contrato assinado, em todas as questões que dizem respeito ao dado que ele vai ter acesso. O segundo impacto, que é a segunda dimensão, eu diria que é a dimensão do produto que a gente entrega, seja ele um produto que é feito sob medida para um cliente, seja ele um produto que nós fazemos e vendemos com produto pronto. E aí essa dimensão ela tem uma visão, uma vertente, que é o que nós estamos fazendo para que o nosso cliente se sinta protegido. Não é uma questão daquilo que eu estou fazendo para proteger a Pix enquanto prestador de serviço ou enquanto detentora do produto.
mas sim o que o nosso cliente, o que o nosso usuário, ele pretende que exista dentro da ferramenta para que ele se sinta protegido quanto às regras da lei. Então, por exemplo, se eu digo no meu produto que eu tenho acesso, faço um software para uma empresa que tem acesso a dados, vamos dizer, bem sensíveis, tipo dados médicos, se eu sou uma empresa que vendo um produto na área médica, então eu tenho que dizer para ele, olha, eu estou dando dados, seus dados são sensíveis, mas você tem regras de senha para que quem tem acesso àquela área sejam pessoas que você designe que possam ter realmente acesso a essa área e que você tenha log, registro de quem entrou e de quem saiu naquela funcionalidade, se possível, chegar ao requinte de ter o registro, o log de que ele entrou naquele dado, naquele momento, para que você amanhã possa dizer, olha, fulaninho, você entrou nesse dado, o que você fez, qual foi o uso, para que você fez, e possa, vamos dizer assim, demonstrar perante a justiça, demonstrar perante os legisladores, demonstrar perante a agência reguladora que você, e nesse caso o seu cliente, tinha os instrumentos para poder provar que ele usou de boa fé, que ele não fez isso com nenhuma má intenção, que ele fez isso, que ele tinha acesso àquele dado porque aquilo era necessário para ele desempenhar o papel dele, senão ele, em vez de dar para ele um remédio contra a dor de cabeça, ele ia dar um purgante ou coisa parecida. Então, para ele poder saber qual é o remédio certo para aquele cliente de acordo com a enfermidade que foi vista e estava lá nos arquivos, na base de dados daquele cliente, do cliente dele, né, na realidade. Então, do nosso ponto de vista, diferente vamos dizer assim, das empresas, nós temos, enquanto TI, esta responsabilidade de dar esse tipo de informação nos produtos que a gente faz. É claro que uma empresa que tenha TI interna, né, uma empresa genérica que tem uma TI interna, ela vai ter que ter o mesmo tipo de preocupação. A TI interna também vai ter que dar para o usuário dela esse tipo de ferramenta, para que também a TI interna tenha senha, tenha log de acesso, tenha os direitos e os deveres de quem vai usar aquele dado, quem vai olhar aquele dado, saber se ele tem o direito de ver o dado, de manipular o dado, de produzir outras coisas com esse dado. É tanto verbo na lei que você pode fazer que quando termina, são 50 verbos para dizer tudo o que você pode fazer com o dado, que quando termina ele diz, e outros parecidos, porque não coube todos os verbos na lei. Então chegou um momento que o legislador ficou tão cansado que ele falou, é isso, e o resto que você pensar também está dentro dessa lei. Então, Ilan, se você me permite, além da parte, obviamente, de sistemas que a gente está acostumado a fazer também, né, tem o lado físico do papel, né, que a gente imprime, que tem dados pessoais e que a gente nem repara, né, e que ficam nas mesas, nos contratos, nas propostas, e às vezes, quando a gente já não quer mais, não tinha nenhum problema a gente usar como reciclável, virar um rascunho, você utilizar aquilo ali e depois jogar fora, né? Então, também não é só sistemas e parte automatizada. A lei também entra com a parte física, né, com papel. E a gente pensa que não tem e vai descobrindo vários potinhos de papéis em vários lugares que têm dados pessoais que podem ser expostos e causar o mesmo problema. Ô, Santoro, eu fiquei pensando muito a respeito disso, sobre o que você falou do papel, né? Porque isso é quando o consultor começa a te vender essa ideia, ele começa exatamente pelo papel, né? Até porque o papel, né, normalmente, ele acha que a pessoa passa desapercebido. Mas na minha opinião, eu acho que alguém lá que fez essa lei era dono daquela fragmentadora de papéis, sabe? E viu uma oportunidade de negócio formidável para formidável. Então, bom, eu vou dizer para você, eu já comprei, eu tinha uma, agora eu já tenho duas no escritório, né? Ótimo, ótimo. Quem só tem um, não tem nenhum, né? Então com certeza. Falei, só, melhor ter duas do que ter uma só. Então, a fragmentadora de papel é o primeiro reforço da Lei Geral de Proteção de Dados que nós temos.
Ótimo. Bom, e a última dimensão que eu deixei aqui por último é a dimensão da coleta do dado, né? Como a Pix ela coleta dados, né? E a gente coleta dados de uma forma geral para poder fazer toda essa questão da promoção, do marketing, da estatística, da usabilidade da informação, né? A coleta do dado. Então, qual é a empresa de TI que não tem um site, que no site não está escrito lá, você quer mais informação? Preencha aqui o seu formulário. Preencha aqui o seu formulário, tem que estar escrito do lado qual é a política de privacidade. Não vai ter mais, preenche seu formulário sem ter eu concordo com a política de privacidade conforme está aqui. Se você não concordar, não me mande o dado. Pelo amor de Deus, não me mande o dado, porque eu vou ter algum problema com isso. Você já tem uma má intenção ao me dar um dado que você não assina, que você concorda, porque essa é uma lei que é uma lei para todo mundo entender. Que como diz o americano, né? Se você faz negócio com os Estados Unidos, e mais uma vez falando da minha querida presidente, que né, conta sempre a história de quando ela teve o contato com empresas americanas, mas eu vou falar da minha experiência, não vou contar a história dela é dela. Mas a minha experiência, né, o americano ele é um ser bipolar por natureza. É bipolar. Eu não sei se alguém aqui é americano, pelo amor de Deus, mas aqui é só uma historinha, tá, gente? Não é. Eu vou generalizar, mas não é só para contar uma história. Ele é bipolar, porque ele tem um comportamento quando ele vende diferente de quando ele compra. Olha, quando ele vende, ele é o maior doce do mundo, a pessoa mais meiga, a pessoa mais amável, mais cuidadosa, mais gentil, tudo pode. Ele é de uma, vamos dizer assim, te leva para você visitar, te paga um jantar, ele é formidável com você. Quando ele compra, ele é ríspido, ele não tem paciência, ele é pragmático, ele quer ir direto ao ponto, ele quer saber, não me enrola, não faz isso, não faz aquilo. Assim o americano. Mas ele tem, na bipolaridade, ele tem eu acho que ele tem uma qualidade que nós brasileiros não temos. Infelizmente, nós não temos. E para eles, que eu acho que faz toda a diferença. E no dia, eu acho que nós tivemos essa qualidade, a gente conseguir aprender sobre isso, nós vamos ter um salto de quantitativo, um salto qualitativo na nossa organização social, na nossa sociedade enorme. O americano, ele entrega o que promete. Então, o que ele disser que ele vai fazer, claro, eu estou generalizando. Podem ter pessoas que tiveram experiências, não, comigo não teve isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Mas eu estou dizendo, ele entrega o que ele promete porque ele é ensinado desde da escola a entregar o que promete. Ele é educado desta forma. E eu aprendi isso quando eu contratei uma americana que foi trabalhar no meu escritório. Ela era do Wisconsin, né? Quer dizer, lá do interior. Então, ela era americana raiz, né? Não era Nutella, não. Era raiz, americana do interior, americana com todas as qualidades e defeitos que os americanos têm. E ela veio trabalhar na nossa empresa. E aqui naquela época a gente vendia um software para fora do Brasil, né? A gente chegou a colocar esse software em 30 países pelo mundo inteiro. Ganhamos prêmio, etc. Tal. Não adiantou nada, porque dinheiro a gente não ganhou. Mas prêmio a gente ganhou, tapa nas costas, fazer palestra na universidade. Foi uma maravilha. O que eu fiz de palestra foi um sucesso total e absoluto, mas não virei unicórnio, nada disso, não aconteceu nada disso. Isso foi nos idos, no final dos anos, no início dos anos 2000. Então, faz tempo. Tem gente aí que nem nascida era naquela época. Eu sou conterrâneo do teu irmão, viu, Santoro? Da época da Soft. Né? A Soft era um exemplo de empresa, né? Ela fez um DBase-like, um X-like. Sim, fez o DBase-like. Como é que era o nome do produto? Dialog, né? Dialog, é o Dialog, exatamente. Isso, a minha cabeça ainda funciona.
E olha que e o Petruccelli e o Santoro, que eram os sócios, né, eles deram exemplo para as nossas empresas, assim, a gente tinha que bater palma. Não era só ele, não, tinha Convergente, tinha outras empresas. Mas naquela época, então, a M, né, essa americana, veio participar, veio trabalhar conosco, ela tinha recém chegado dos Estados Unidos, ela casou com um brasileiro, por isso ela veio parar no Brasil, e eu fui o primeiro emprego dela. E ela era a interface com o mundo exterior, porque ela sabia a importância de cada feriado nos Estados Unidos, quais eram os costumes, como as coisas aconteciam. Então, ela era quem fazia todo o comercial que a gente fazia para fora, para o mundo exterior, do Brasil, né? Ela ficava sentadinha no nosso escritório, né? Não tinha nada dessa coisa de internet, Zoom, nada disso, não. A gente ralava, ralava mesmo. E ela falava assim, olha só, ela ficava horrorizada com o que a gente prometia, que a gente não era capaz de entregar, ou que a gente, de fato, não entregava, né? Ou, às vezes, a gente entregava por um custo altíssimo, porque nós não conseguíamos fazer naquele tempo ou naquele custo, conforme prometido, né? Quem não entregava, pelo menos não perdia dinheiro, mas quem entregava por um custo e por um preço e por um tempo diferente, sempre perdia dinheiro, porque não era capaz de estabelecer uma relação correta entre o que você promete e o que você faz. Então, o americano tem essa questão, e eu acho que isso aí tem muito a ver com essa cultura deles, e eu admiro muito, e na Pix a gente tem isso como um mantra. Nós vamos entregar o que a gente promete. Sempre vamos entregar o que promete. Mesmo que a gente tenha feito uma promessa que a gente vai perder dinheiro, a gente vai entregar o que a gente promete. Bom, mas nessa coleta de dados, né, a coleta de dados ela tem uma importância grande na explicação do que você faz com o dado. E como você coleta esse dado. E para quem você está coletando esse dado. Então, no nosso caso, né, a gente aqui tem fazer mais propaganda da CESPRO, tá, gente? Vocês me perdoem. A CESPRO ela está fazendo faz vários eventos, né, que são uma espécie de congressos, seminários, eventos que dão a quem assiste a capacidade de ter uma visão enorme daquele mercado, se é um mercado de interesse, né? Por exemplo, tivemos o Cities of Tomorrow, recentemente, que era a Cidade do Futuro. Agora, muita gente que trabalha para esse mercado. Agora nós vamos ter a turma que trabalha para a área de petróleo e gás, e nós vamos fazer a 10ª edição de petróleo e gás. Gente, 10ª edição, hein? 10ª, não é a primeira, não é a segunda, é a 10ª. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns aí à CESPRO, parabéns à CESPRO. Muito legal. É um evento que é respeitadíssimo em todas as principais empresas de petróleo, distribuidoras, empresas que fazem mesmo as construtoras, né, que tem um outro nome que esqueci agora. O Petrotic, no momento que nós estamos vivendo, ele precisava ser totalmente virtual. E então a CESPRO resolveu, bom, como é que a gente bota isso de pé? E a Pix se candidatou para fazer uma plataforma para botar isso de pé, que a gente chama de Exbinar, é a nossa plataforma. E agora vem o diabo da Lei de Proteção Geral de Privacidade de Dados. E aqui, o que é que eu faço com esse dado, caramba? Então, você, Santoro, resolveu entrar na plataforma, se inscrever. Pois é. E quando você vai se inscrever para assistir o congresso, acontece que a CESPRO ela vendeu o patrocínio do evento dela, do Petrotic, eu vou até citar o nome da empresa, porque já é de domínio público, para a Microsoft, que é uma patrocinadora do evento. E a Microsoft, obviamente, tem o interesse de ter a visibilidade de quem assistiu, quem entrou no evento, quem está assistindo a palestra. A AMT, né, o meu querido Márcio, o PHD Soft, né, o Di Perron, que é outro grande querido amigo,
resolveram ser expositores do evento. E ele, como expositor, eles também querem ter os dados de quem está entrando dentro da plataforma. Então, é preciso que quem vai assistir à plataforma saiba que o seu dado será disponibilizado para a Microsoft, será disponibilizado para a PHD Soft, será disponibilizado para a CESP, que é a organizadora do evento, será disponibilizado para isso, para aquilo, com a finalidade de fazer isso e aquilo, e, portanto, a AMT tem que dizer, eu também concordo que eu vou pegar esse dado e não vou colocar ele no Tinder, né? O objetivo dele não é pegar o dado e botar no Tinder. O objetivo dele é pegar o dado e perguntar, olha só, eu tenho esse serviço, os serviços, a não ser que ele fosse Tinder, sendo o patrocinador do evento. O patrocinador, né? Pois é. Então, eu tenho que dizer, olha... Eu gostaria de interromper só um instantinho, Ilan. A gente não disponibiliza o dado dos inscritos para os patrocinadores. Porque dentro da nossa política, já há muito tempo, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente dá ao patrocinador a visibilidade através do nosso contato, quer dizer, nós enviamos para aqueles que se inscreveram e que autorizaram essa divulgação para nós, e a gente manda a mala direta do patrocinador para o cliente, mas ele não consegue, ele não fica com os dados. Maria Luísa, isso não exime você perante a lei, você está no mesmo caso de você dar para ele o dado, tá? Não, eu não estou dizendo que a gente está perfeitamente alinhado com a lei, eu só estou fazendo essa observaçãozinha aqui em relação a esse do operador, fato. Controlador, etc., você continua sendo controlador e operadora. Aliás, você fica com o ecossistema, tá, Ilan? Só ajudando aí vocês. Virou um ecossistema em que você tem o controlador e o operador se misturando, né? Na verdade, expondo ou não o dado, passando ou não o dado, alguém capturou o dado. Essa pessoa é a controladora. Depois os outros, vamos ver o que você está permitindo ou não, o que você está fazendo, tá, Maria Luísa? Se você passa ou não passa, ou seja, essas condições é o que o Ilan colocou. A finalidade com que você trata essa coleta de dados tem que ficar clara para mim. Eu quero participar, eu vou entrar lá e vou me inscrever. Nesse momento, a tua política de privacidade, a forma com que você coleta tem que me ser esclarecida, tem que ser transparente, tem que ser bem nítida tudo que você vai fazer com o meu dado. E outra, eu tenho o direito de falar assim, olha, eu não quero mais meu dado aí com vocês. Pode cancelar, por gentileza? De esquecimento. E você vai ter que pegar todo esse ecossistema e tirar o meu dado de lá. Porque senão eu posso chegar e reclamar que a Microsoft está com os meus dados. E eu não sei se quem passou. A mim, não me interessa. Eu quero que o meu dado saia. Mas sim, isso. Mas se você, em nome da Microsoft... Desculpe interromper. Nada. Em nome da Microsoft, você mandou alguma informação para a mala direta que diz respeito à Microsoft, está todo mundo no mesmo saco. Todo mundo não sabe. Exatamente. Não nada, como disse ele, é o mesmo ecossistema. Então, não vai fazer muita diferença se você vai fazer ou se você vai entregar para a Microsoft fazer. A diferença é muito pequena, muito tênue. Para você acha que você está diminuindo a responsabilidade, mas você não está, não. Você tem que chegar para a Microsoft e ela sabe que ela vai dispor do dado para aquelas condições que você está entregando o dado para ela. Quer dizer, as mesmas condições que você está dizendo para o teu usuário que você vai fazer com o dado, você tem que dizer para a Microsoft, olha só, você pode mandar propaganda, você pode convidar para um evento, você pode fazer, porque você disse isso para o usuário, que você vai mandar propaganda, que você vai convidar ele para um novo evento, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Ele não vai ficar infeliz se é a Microsoft, ou se é a CESP, ou se é a Pix, ou se é a Lab 245, que vai fazer esse ato. O fato é que ele sabe que, ao se inscrever, ele está sujeito a acontecer isso com o dado dele. E aí, se ele não quiser, como foi dito aqui, ele pode ir lá e cancelar, e a ferramenta tem que cancelar. Então, essa é uma outra dimensão de uma preocupação que nós, da TI, temos que ter, ou nós, como prestadores de serviço. Eu só exemplifiquei porque a gente está fazendo isso, quer dizer, a gente está no mesmo barco da CESP, nesse sentido, mas também porque se a gente é um prestador de serviço e faz o site ou faz algum tipo de projeto para um terceiro, para um cliente nosso, em que ele coleta dados, nós fazemos parte deste ecossistema, né? Então, no ecossistema vai estar escrito, o dado será visto por quem? Pelo meu patrocinador,
poderá ser visto pelo meu expositor, no exemplo do Exbinar. Ele vai ser visto também pelo meu colaborador, o cara que está programando. Ele vai ser visto também por um terceiro, porque vai que num determinado momento eu resolvi contratar. Então, já tem que colocar naquele saco daquele ecossistema tudo que é possível. Porque, vamos dizer assim, no rigor da lei, se você trocar uma vírgula daquela... Eu não sei quem falou isso, mas deve ser muito importante. Quem falou, por favor? Bom, ficou muito baixo, não deu para ouvir. De qualquer maneira, e eu estou já encerrando a minha exposição, é o finalzinho, a completude desta informação, a capacidade de você transmitir para o usuário de uma forma não juridiquês, quer dizer, de uma forma mais, vamos dizer assim, leve, light daquilo que ele já sabe que o dado dele vai ser utilizado, vai fazer toda a diferença, porque ele não vai... Se ele se sentir ofendido com isso, ele, de fato, não é teu alvo. Ele não merece realmente assistir a uma palestra da envergadura, da qualidade que a CESP está proporcionando. Mas a maioria imensa das pessoas, ela sabe que faz parte do jogo essa questão, porque hoje ela é coletada, amanhã é ela quem coleta. Então, você não está fazendo nada diferente do que aconteceu a vida inteira e isso foi feito sem a sua permissão. Agora passa a ter uma permissão e se realmente isso te ofende de uma forma tamanha que você não quer fazer, a ferramenta tem que dizer, ok, você diz não usa a ferramenta, você não consegue usar, olha, vê, passeia e tal, mas você não vai conseguir assistir porque você tem que ter essa dimensão, ela tem que estar completada, ela tem que estar contemplada na solução que você está apresentando. Então, gente, isso é um pouco do que eu gostaria de passar para vocês da experiência que eu estou vivendo. Gostaria de abrir para perguntas, o que certamente o que eu não puder falar sobre a experiência que eu vivenciei, eu tenho certeza que o Santoro fará muito melhor, né? Eu não estou acompanhando o chat aqui, não sei se já tem alguma pergunta. Não, estou vendo aqui. Gente, estamos à disposição. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Então, Ilan, você acredita que esse processo... Eu vi que você está muito empolgado, que você está se sentindo mais seguro, não é isso? Passando por esse processo, essa consultoria, essa revisão de conceitos. A lei te conforta, porque você está dominando ela. É esse o conceito que você tem. Eu acho, Maria Luísa, como eu resolvi contratar uma empresa externa para fazer esse trabalho, né? Isso é uma decisão, a lei não diz, você tem que contratar alguém para fazer isso para você. O que aconteceu na realidade, nessa decisão, é que a empresa externa ela revisa os seus processos, essa é a realidade, ela revisa, ela passa pelos seus processos. E, ao passar pelos seus processos, ela encontra se você tem, de fato, quais são as suas fragilidades e quais são as suas fortalezas, né? Então, ele diz assim, poxa, você está muito bem amparado porque você faz isso, isso e isso, mas você está mal amparado porque aqui você está deixando esse tipo de brecha. Porque, no fundo, ela, apesar de ser uma lei, ela não é... E se a gente for escutar só o advogado, a gente realmente fecha o negócio, né? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu fiz uma startup que chamava-se Ingresso.com. Não sei quem conhece, já foi ao cinema, comprou pela Ingresso. Eu fiz essa empresa no ano 2000, eu era sócio da empresa, né? Não fiz sozinho, eu era sócio de 3 rapazes da PUC, nós fizemos uma sociedade, garotos eram maravilhosos, 3 meninos de ouro, maravilhosos, eles ainda são maravilhosos, eu que não sou mais sócio deles. E quando eles resolveram monetizar a Ingresso, eles quiseram vender, o grupo que tinha apoiado eles, do qual eu fazia parte, e aqui nós éramos minoritários, a gente não colocou nenhum tipo de empecilho, falou, não, vocês querem vender, a gente vai vender junto.
E aí houve uma due diligence, né? Todo mundo já ouviu falar, uma due diligence para olhar o que a empresa tem de risco, etc. Gente, quando eu li o material da due diligence, eu falei, gente, olha que sorte que alguém quer comprar esse negócio, porque a sensação que eu tinha é que eu ia ser preso no dia seguinte. Porque era tanta coisa ruim que podia acontecer, né? O cara trabalha no sábado, então ele pode pedir hora extra, ele pode pedir auxílio noturno, auxílio diurno, auxílio de banheiro, auxílio qualquer. Era tanto risco, mas tanto risco que a empresa não devia fazer nada, né? Obviamente que o nosso advogado do nosso lado, falou, não, gente, não, Ilan, não é nada disso, isso aqui é assim mesmo, o cara um joga para diminuir e o outro joga para aumentar. Mas é óbvio, eu não sou naivo, eu não sou tão ingênuo para dizer que não sei disso, mas eu estou dizendo para vocês quão curioso é você assistir alguém olhar de fora, um olhar de fora sobre o que você faz, sobre as coisas que você faz, e que você pensa que está ótimo, está perfeito, está maravilhoso, e você descobre que você tem muitas fragilidades, ou algumas fragilidades que devem ser reparadas, devem ser modificadas. Independente do tamanho da empresa, viu, Maria? Eu toda hora que lembro falar Maria Luísa, eu tenho uma funcionária chamada Maria Luísa, e a gente chama ela de Malu. Então, no dia que eu te chamar de Malu, eu peço já 1000 desculpas antes de você não brigar comigo, tá? Então, Maria Luísa, e ela é uma eu querida. Eu não vou ficar maluca. Ela é uma querida, Malu. Mas, e você também. Mas essa é a percepção de que você olha para os teus processos, né? E esse olhar para os teus processos, ou alguém olhar para você, para os seus processos, mesmo que seja à luz dessa questão dos dados pessoais, porque aqui só interessa dados pessoais, né? As outras coisas que você faz, em tese, não interessam, não é relevante. Se você está tratando com uma pessoa jurídica, o que você está fazendo de uma forma geral dentro do teu negócio. Aquilo ali é só o dado, realmente. Então, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de, à luz dessa questão, alguém está dizendo, você está com um processo bom aqui, está com um processo péssimo ali, e, obviamente, no péssimo eu sempre fico achando que não, vocês não viram direito, não deve ser assim, não é possível. Mas é exatamente como eles estão dizendo, né? Então, a gente vai, grita, fala, esperneia, mas depois, né, coloca o rabinho entre as pernas e vai tentar descobrir como é que vai melhorar. Então, Ilan, eu tenho uma pergunta aqui do Kleber, tá? Vou ler para todos, tá? Boa tarde. No cenário em que o operador possui um software e esse software tem um cadastro, exemplo, cadastro de clientes com dados sensíveis, eu preciso alterar algo no meu sistema para que meu cliente informe que ele pediu consentimento ao cliente dele? E no caso do meu cliente, pediu para excluir esse dado, somente o botão de excluir já resolve ou teria que ter alguma outra tratativa? Bem, olha só, você quer responder? Quer que eu fale? Não, olha só, de novo, Kleber, eu vou responder na minha visão, na minha experiência. Eu acho que o Santoro vai complementar. Eu acho que um dos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados chama-se coleta, né? Então, depende de como esse dado é coletado. Então, se esse dado é coletado, por exemplo, você tem dados sensíveis, por exemplo, dados médicos são dados sensíveis, e para que o cara execute a sua profissão, ele precisa daquele dado ser coletado, ali não está. E a pessoa foi lá procurar você para ser atendido, óbvio que ele precisa dessa informação, essa informação vai precisar ser coletada. Se ele está fazendo essa coleta de uma forma voluntária, quer dizer, ele entrou no site, que é o exemplo que eu dei do ecossistema anterior, então ali você tem a pergunta, eu concordo, que você vai dar esse dado. Como eu disse para você, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma coletânea de outras leis que já existiam e funcionavam, né? Na relação médico-paciente, que faz parte desses dados sensíveis, um exemplo, você já tem uma lei que diz, não, o que você informar para o teu médico está naturalmente protegido, não precisou assinar nenhum papel para dizer isso. Mas a minha visão que vai acontecer é que todo mundo vai mandar você assinar um papel. Quer dizer, eu acho que, na prática, o brasileiro vai burocratizar esse processo e vai pedir para você assinar um papel.
Agora, se você resolveu, ficou zangado com o médico, quiser ir embora e quiser que ele apague o teu dado, eu acho que você tem o direito absoluto de pedir que ele apague o seu dado, e isso independeria da Lei Geral de Proteção dos Dados. Você poderia fazer isso hoje, ou antes da lei, e chegar lá e dizer, olha, doutor, sabe aquela ficha que o senhor tem de mim? Eu estou muito zangado, eu não quero que você tenha mais acesso, por favor, destrua esse dado, porque eu não quero que o senhor tenha mais acesso ao meu dado. Né? Não faça isso com um dentista, porque se você morrer, ele vai precisar reconhecer a sua arcada dentária. Né? Então, lembre disso, que isso pode ajudar a sua família em caso você tenha um acidente e não esteja ninguém contigo. Mas eu acho que não é 100 e nem é 5. O mundo é para encontrar 50. A gente vai ter que encontrar 50. Não adianta a gente querer achar que agora nós vamos ser um mundo perfeito, que tudo tem que estar assinado, tem que tudo estar fazendo. Se você for consultar um advogado, gente, é como eu falei, você não vai fazer mais negócio nenhum. Tudo é perigoso. Tudo bem. Eu só complementaria, como você tem um sistema, né, e você está oferecendo ele, que você tem esse botão ali, como o Ilan bem falou, de uma política, né, de privacidade, e que você tem um de acordo, pelo menos isso. Eu sempre coloco para o Ilan, tem que salvaguardar os interesses da tua empresa. Então, um mínimo para você poder mostrar que você está usando boas práticas, né, um bom senso naquilo que você está fazendo. Tá? Você pode e deve usar. A LGPD não para uma empresa, eu sempre falo isso. Você tem que usar o dado, você vai coletar, você só toma alguns cuidados, ok? Eu vi outra pergunta aqui, que perguntaram se a revisão dos processos prevê aspectos de segurança da informação. Tá? A abordagem que a gente tem, aí eu posso responder pelo trabalho que a gente está fazendo, tem um site que eu lancei há 2 semanas, mais ou menos, atrás, que é Domínio LGPD. Lá você vai ver que toda abordagem que eu faço, ela começa com processos, como o Ilan falou, tá? A partir de um exis muito bem identificado, ou seja, entendendo o business lá da Pix, né? Entendendo como são tratados os dados, aí nós passamos para um lado jurídico, que faz recomendações, pontuações em cima da parte dos aspectos da lei, e nós olhamos mais outros 2 aspectos, que é a parte de segurança da informação e governança de dados. Então, as ISO 27001, e eu uso o modelo da DAMA, eu também sou diretor financeiro da DAMA, tá? Data Management Association, que tem um framework de boas práticas de governança de dados. Santoro, então, a gente usa essas boas práticas também, ok? Só para deixar claro aqui. Perguntando aqui se na hora de, quando vai deletar um dado, mas a gente precisa do dado porque o dado está relacionado com o passado. Então, obviamente que se o dado está relacionado com o passado e aquilo precisa ficar registrado, o ideal seria fazer anonimizar o dado. Anonimização, mas, Ilan, você tem também, olha só, eu acho que o aspecto que tem aí também é o seguinte, você paga a folha lá do teu funcionário. Então, existem obrigações legais e outras leis que te obrigam a ficar com o dado com você, independente da pessoa pedir para você excluir. Então, a LGPD ela não sobrepõe as demais leis de obrigações legais que você tem. Então, se você tem dados de INSS, de funcionários seus, que tem que ficar por 5, 10, 20, 30 anos guardados, você vai ficar com ele guardado, ok? Então, a LGPD... necessidade de deletar. O cara pede para você te excluir ele. Mas você precisa que aquele dado permaneça lá, ele vai ficar. Uma maneira de transformar ele num dado anônimo. De preferência, deixar ele no lugar mais reservado possível, anonimizado se for possível, criptografia, usar todas as formas possíveis para você evitar que aquele dado seja exposto. Tá? Se não der, não deu. Não der, não deu. O que você tem que provar aqui para o juiz é que você fez o seu melhor, né? Que é proteger, não deixar ninguém acessar, não usar... ter o dado não quer dizer que você vai usar o dado, gente. Olha só. A Lei Geral de Proteção dos Dados está preocupada com o uso que você vai dar para esse dado, o destino que você vai dar para esse dado. Se você vai vender esse dado de uma forma que, vamos dizer assim, vai trazer um desconforto, uma situação desagradável para o detentor do dado. Então, o espírito da lei é essa. Agora, se a tua informação ficou lá, porque ficou lá, vai, como diz o Santoro, escondido, anonimizado, ou que seja possível fazer para resolver isso. Se
Se vocês perguntarem para a gente se é o que a gente está fazendo agora, não é. Não estou começando por esse lado. Eu não estou começando pelo worst case. A gente está começando pelo caso mais normal, né? A gente está, como eu disse para vocês, eu comecei comprando uma nova fragmentadora. Aliás, vocês não precisam contratar o Santoro para comprar uma nova fragmentadora, tá? Pode comprar direto. Eu já fiz aqui a pesquisa. Quem quiser, eu mando o Mercado Livre, aquele software. Mercado Livre. O software onde vende o preço mais barato. Outro dia tinha tudo. Eu gostaria de falar uma coisa. O Santoro, junto com outros associados nossos, estão se reunindo na CESPRO para fazer um manual de boas práticas que, em geral, estão ligadas à tecnologia, para que o nosso associado não fique constrangido de ser obrigado a usar uma tecnologia e nem deixar de usar uma tecnologia que seria necessária para garantir a segurança. Então, todo esse processo está sendo feito conosco e ele certamente será livre para os nossos associados, é exatamente para que esse associado tenha tranquilidade em tocar seu negócio com segurança, e essa comissão vai ser constante. Isso significa que sempre que houver uma necessidade, já que a tecnologia muda e as ameaças também mudam, a gente vai estar constantemente alerta para manter esse manual de boas práticas atualizado. Isso já vai ser uma grande associada. A tua voz está indo e voltando. Você está indo e voltando. Foi e voltou. Porque você está na praia, aí o negócio fica, né? Na praia a internet pega pior. Teve aqui uma pergunta sobre se essa lei é aplicada em outros países. Eu já tinha dito que ela é baseada no que é aplicado principalmente na Europa, né? Ela se baseou numa lei europeia, mas o Fernando, o associado da CESP-RJ, que não sei quem é, ele já respondeu que ela é baseada na GDPR, que é uma lei... É na GDPR, europeia. Nós somos a cópia praticamente fiel dela. Inclusive, exato. Aqui, até para complementar, nós não temos um histórico, nem lá, é o que você está falando. A gente não tem um histórico de como a NPD vai se comportar, de que forma a gente vai ver. O que a gente tem usado? A experiência dos órgãos fiscalizadores da GDPR, que tem um lado de bom senso. Primeiro, advertência, verificar, saber se você está em compliance, se você olhou para esse tema, se você se preparou para esse tema. Então, tem todo um lado de amadurecimento ainda em cima. A parte também de esquecimento dos dados, de legado, que muita gente me pergunta. Mas eu tenho milhões de registros aqui antigos. Isso ainda não está nem regulamentado exatamente na lei. A NPD vai chegar e vai dispor sobre isso, entendeu? Então, tem muitas lacunas ainda na lei. Eu acho, Santoro, que a gente está chegando ao final, né, aqui, né? Porque foi dito que a gente tem direito de ficar entre 5 e 6 da tarde. Nós já passamos 8 minutos. Então, se você me permite, eu vou fazer o fechamento. Primeiro, dizendo, Santoro, da alegria de estar trabalhando com você, primeiro, porque vocês estão fazendo um trabalho que está me fazendo pensar sobre essa questão da privacidade, e eu acho que isso vai ser muito benéfico para a Pix, sobre vários aspectos, não só sobre o aspecto de estar aderente à lei, mas principalmente, como eu falei, sobre a gente repensar alguns processos que a gente precisa ter um tratamento melhor. Em segundo lugar, porque, como eu falei para você, eu tenho uma admiração muito grande pelo teu irmão. Eu sei que irmãos às vezes se odeiam, né? Eu não sei qual é a sua relação com ele, mas enfim. Trabalhamos juntos. Eu trouxe ele para o projeto. Aí é pior ainda, você trabalhou junto, aí a chance de brigar é maior ainda. Mas ele é uma pessoa que fez história nesse nosso país e isso é uma coisa também, Santoro, que a gente tem no Brasil muita dificuldade de saber reconhecer os nossos exemplos, os nossos líderes, as pessoas que fizeram a diferença. Infelizmente, a gente passa por momentos difíceis no Brasil, eu não estou me referindo a este momento específico, estou me referindo ao longo da história do país, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, onde, vamos dizer assim, ética e valor são pontos, né? São questões que têm que ser resgatadas para que a gente possa ensinar aos nossos filhos outra maneira de ver o mundo.
E isso me faz pensar outra coisa que a CESP está me ensinando profundamente, e outra vez a Maria Luísa nos ensinando, que ela deseja que a CESP se posicione nessa questão das próximas eleições e daqui para frente em relação a todos os nossos dirigentes e políticos e representantes, que a CESP saiba dizer o que ela acha que é uma sociedade mais justa, mais profícua, uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais ética, que aceite os valores ocidentais e os valores que nós acreditamos, valores corretos, e que a gente coloque isso no papel, de uma forma, mesmo que a gente comece pelo começo, a gente comece com uma coisa pequena, com um primeiro projeto. Então, a Maria Luísa nos provocou com relação a isso. Eu acho que e o Pina, que foi quem trouxe esse assunto, o Sérgio Pina, outro querido, a gente vai trabalhar isso, e vocês, empresários, pessoas que querem deixar um Brasil melhor para os seus filhos, que não querem que seus filhos, seus netos, acabem tendo que deixar o Brasil, não porque o Brasil não seja um país que abraça a todos, mas porque ele vai se deteriorando e não vai dando oportunidade. A gente quer fazer uma revolução positiva, uma revolução para melhor, uma revolução que a gente diga que nós temos orgulho desse país. Eu convido vocês para que vocês venham a esse projeto, que vocês se juntem à CESP, que vocês se juntem a nós, porque a gente vai, de fato, fazer alguma coisa que seja uma demonstração de que há uma solução, há um caminho, mesmo que comece pequenininho, mesmo que seja uma iniciativa ainda seja um grão de areia no meio do deserto, porque é assim que começa. De grão em grão a gente chega lá. Então, aqueles que fizeram perguntas que, se por acaso nós não fomos capazes de responder, eu vou pedir ao Bruno que faça essa coleta. Desde já eu coloco o número do meu telefone à disposição para quem quiser me ligar e fazer qualquer pergunta. Eu estou dando aqui voluntariamente, portanto, é um dado que eu estou dando, que seja somente para fazer perguntas sobre a LGPD ou sobre conversas que vocês julguem que eu possa ajudar, né? Por favor, sem Tinder, minha mulher me mata se souber que foi parar no Tinder. O meu número é 98121-5234. 98121-5234. E aqueles que puderem ou que quiserem se juntar nesse esforço que a CESP está fazendo para fazer parte do pool de empresas que vão contratar o Santoro, eu entendi que a empresa dele está dando uma condição melhor, né, para esse pool. Eu, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu estou tendo o prazer de fazer isso antes de vocês, eu fiz isso antes dessa oferta. Já soube que eles estão pensando em estender para mim a oferta, então também fico feliz. Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer para vocês que ele, o João, o Jerônimo, o pessoal do jurídico, Túlio, Diana, enfim, a turma que está por trás desse grupo, eles têm, no mínimo, muita competência no assunto. Eles são pessoas razoáveis, eles não impõem para nós, você tem que fazer isso. Eles dizem, a boa prática, você deve fazer desse jeito ou daquele jeito. Então, a minha sensação é que eu não estou arrependido. Então, se isso é uma maneira de terminar um radar, eu não estou arrependido. Não estou arrependido nem de ter contratado você, Santoro, e muito menos de fazer parte da CESP, viu, Maria Luísa? Muito obrigado por permitir. Então, gente, agora você, Santoro, você está com a palavra. Eu agradeço aí, principalmente a Maria Luísa, aí, desde o início que a gente teve aí a iniciativa, né? O próximo radar, que vai ser na quinta-feira. Vocês me ouvem? Tá. Estamos te ouvindo, Maria Luísa. Então, na próxima quinta-feira, teremos um radar para falar desse novo projeto do MIT de aceleração de empresas, que a gente ainda está aprendendo, está entendendo como é que é. E o nosso diretor do Perron, que está envolvido com esse projeto, ele vai falar um pouco mais para a gente. Eu acho que merece conhecer, porque se a gente tem esse sonho, o que o Ilan falou,
a gente tem que ir por todos os caminhos e tentar encontrar de todas as formas, porque a gente não é pouca coisa, não. Nós temos muito talento, nós temos muito potencial. Então, é isso. Legal. Quero Bom, agradecer a espero que todos. tenham Obrigado. gostado. Eu gostaria só de agradecer aí... Oh, desculpe, Ilan. Não, é só para dizer que quem gostou pode se manifestar. Quem não gostou, fica quietinho. Isso, eu gostaria aí de voltar aqui só agradecer a Maria Luísa pelo todo o esforço aí que fez junto conosco, entendeu a proposta, ao Ilan, que acreditou também no projeto. As palavras aí, Ilan, não sei nem como te agradecer. É uma batalha, a equipe realmente, toda ela, tá, é de sêniors, é o que eu digo, na LGPD não dá para você ter júnior brincando, não dá para fazer com júniores, né? Então, toda a equipe, ela tem acima de 30 anos de mercado, conhece profundamente a parte de processos, conhece sistemas, está aí à disposição de vocês, e a gente fez um pacote que está todo tabelado junto aí com a Maria Luísa, com desconto para os associados, a gente está à disposição de vocês, podem entrar em contato comigo também, meu telefone aqui do Rio, tá? É 99-579-4039, ou pela SESP também, falando com o Bruno, com a Maria Luísa, eles têm toda a condição de colocar vocês em contato conosco, e não é nenhum bicho de sete cabeças, é começar a pensar grande e começar pequeno. Eu acho que é por aí que a gente vai. Obrigado a todos, e obrigado, Ilan, obrigado, Maria Luísa, obrigado a vocês.